Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Jonatas Ribeiro de Paula, eu sou analista de programas do ONU Habitat em Maceió, Alagoas. O tema da minha apresentação vai ser os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Nova Agenda Urbana, que são dois conceitos muito caros para a gente da ONU e do ONU Habitat, e eu espero que ao final da apresentação vocês consigam entender um pouquinho mais esses dois conceitos. Enquanto eu me preparava para fazer a apresentação, eu acabei, em um dos nossos documentos, encontrando essa citação do poeta inglês Shakespeare, William Shakespeare, que diz: "O que é a cidade senão as pessoas?" Bom, se nós estamos falando de cidades, é bastante comum os arquitetos, urbanistas, geógrafos, os profissionais e também pessoas que não trabalham diretamente com o planejamento urbano, muitas vezes focarem as cidades em seus temas, em seus aspectos físicos, como por exemplo, falar de uma cidade grande ou uma cidade pequena, se uma cidade tem grandes avenidas ou pequenas ruas, tem grandes parques ou se é uma cidade cinza. E, em geral, a gente esquece que essa frase do William Shakespeare faz muito sentido, que justamente são as pessoas que fazem a cidade. E num contexto de discussão sobre o direito à cidade, é bastante importante a gente ter em mente essa ideia de que as cidades são as suas pessoas. Nesse sentido, eu espero guiar minha apresentação a partir de um tema muito caro para as pessoas, que são os direitos humanos e que se conectam intrinsecamente com a ideia de direito à cidade. Nessa foto vocês conseguem ver a Eleanor Roosevelt, que é viúva do presidente Roosevelt, que governou os Estados Unidos durante o final da Segunda Guerra Mundial, e ela está segurando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Eleanor Roosevelt foi uma das grandes patrocinadoras e entusiastas dessa declaração, que encerra um período de guerra na história da humanidade, a guerra mais intensa, onde morreram mais pessoas, onde houve mais violações de direitos, e essa guerra levou todos os países a não só fundarem a Organização das Nações Unidas ao final do conflito, mas promulgarem também a Declaração Universal dos Direitos Humanos com a esperança de que aquele conflito nunca mais ocorresse nas proporções que ocorreu. Então, falando um pouquinho dos direitos humanos, que muitas vezes a gente ouve algumas polêmicas, alguns mal-entendidos sobre o que são direitos humanos. Então, direitos humanos são os direitos próprios de todos os seres humanos, de todos eles, sem exceção. E independentemente de raça, de sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou de qualquer outra condição, que as pessoas elas são dotadas desses direitos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro artigo diz, uma frase que talvez vocês estejam familiarizados, pelo menos com os conceitos, de que todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e de direitos. Nesse sentido, uma série de outras ideias, de outros conceitos, são direitos humanos também, como o direito que todos têm à vida e à liberdade de opinião, de expressão, ao trabalho, à educação e sem discriminação. Então, quando alguém perguntar a vocês o que são os direitos humanos, vocês podem dizer que, por exemplo, direito ao trabalho, direito à educação, direito a ir e vir, direito a ter uma opinião, tudo isso são direitos humanos. Isso é bastante importante quando a gente discute o tema urbano e o tema das cidades. Mas eu vou me deter um pouquinho ainda para falar um pouquinho da ONU. Como eu falei, ela foi fundada ao final da Segunda Guerra Mundial com 4 pilares de atuação. O primeiro pilar ainda é manter a paz e a segurança. O segundo pilar, do qual eu já falei, é a fé inabalável nos direitos humanos, na dignidade e no valor da pessoa humana, em direitos iguais de homens e mulheres e nos direitos semelhantes entre países grandes e países pequenos. O terceiro pilar é criar as condições para que a justiça e o respeito aos tratados e ao direito internacional possa ser mantido. E o quarto pilar é promover o progresso social e a melhor qualidade de vida em liberdade para todos.
Nesse sentido, o que é o ONU Habitat? Bom, o ONU Habitat faz parte da ONU e faz parte daqueles 4 pilares que eu falei anteriormente. Mas especificamente é a agência responsável pelos temas de urbanização sustentável e assentamentos humanos. Então, o nosso nome oficial, que a gente chama de ONU Habitat, mas nosso nome oficial é o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. A nossa sede global fica na África, na cidade de Nairobi, no Quênia, e o nosso escritório regional aqui na América Latina fica no Rio de Janeiro, que da qual eu estou subordinado, apesar de estar aqui em Maceió. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Agenda 2030, que são os objetivos de desenvolvimento, que englobam os objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui vocês conseguem ver uma foto bem bonita da nossa sede em Nova York, com várias bandeiras projetadas e também os símbolos de todos os objetivos na fachada. Vamos explorar então um pouquinho cada um deles. Primeiro vamos falar o que foi a Agenda 2030. Então, a Agenda 2030 foi um compromisso assumido por 193 países em setembro de 2015, que é regido pelo lema de não deixar ninguém para trás. E por que eu estou falando disso, sendo que antes eu estava falando de direitos humanos? A Agenda 2030, com esse lema, ela toca profundamente a ideia, o conceito de direitos humanos. Porque a ideia de não deixar ninguém para trás é intrinsecamente ligada à ideia de direitos humanos porque reconhece a necessidade de garantir igualdade e dignidade para cada um dos habitantes do nosso planeta. Esse lema também busca lutar contra o crescimento da desigualdade entre pessoas e entre nações e busca um desenvolvimento mais equilibrado que dê condições de igualdade para que todos possam prosperar. Nesse sentido, existem 5 principais pilares dessa agenda, que são as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria. A Agenda 2030, que às vezes a gente chama de Agenda 2030, ela é composta por 17 objetivos. Então, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o centro dessa agenda. Cada um deles trata de um tema diferente, eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora. Mas, sem esquecer que a gente tem um objetivo dedicado especificamente às cidades, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Então, quais são os ODS? Primeiro ODS, acabar com a pobreza. Isso aqui, na verdade, é um resumo. Os objetivos eles têm um texto mais longo, mas eu coloquei mais resumido aqui para que a gente possa cobrir todos eles. Então, o primeiro é acabar com a pobreza, o segundo é acabar com a fome, o terceiro é assegurar uma vida saudável, o quarto é garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, o quinto, alcançar a igualdade de gênero, o sexto, garantir água e saneamento para todos, o sétimo, garantir acesso à energia, o oitavo, promover o crescimento econômico e trabalho decente. O nono, promover uma infraestrutura, industrialização e inovação para todos. O 10º, reduzir as desigualdades. O 11º, que eu já tinha mencionado e que coloquei o objetivo todo aqui sem cortar nada, que é de tornar as cidades ou os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Vamos continuar então. O 12º, padrões de consumo e produção sustentáveis. 13º, combater a mudança do clima. 14º, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos. 15º, uso sustentável dos ecossistemas terrestres. 16º, promover sociedades pacíficas e inclusivas. 17º, fortalecer os mecanismos de implementação. Essa é uma agenda de todo o sistema das Nações Unidas. Então, todas as agências das Nações Unidas estão reunidas para implementar essa agenda, juntamente, obviamente, com os estados que se comprometeram a cumprir esses objetivos. E é curioso que cada um desses objetivos tem vinculados a eles uma série de outros direitos, tratados e conferências que fazem parte do direito internacional dos direitos humanos. Portanto, a Agenda 2030 não é somente uma agenda de desenvolvimento econômico, é uma agenda de desenvolvimento sustentável que busca a efetivação dos direitos humanos de todos os habitantes do planeta.
Cada um dos objetivos, eles são compostos por metas. Então, os objetivos, vamos voltar rapidinho no 11. Coloca, tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. É uma formulação bastante ampla, porque é um objetivo que é desdobrado depois em metas específicas para cada um dos temas. Então, nós vamos ter no objetivo 11, por exemplo, metas relacionadas a transporte, a espaços públicos, a moradia, a saneamento e assim vai. Então, 17 objetivos, eles se desdobram em 169 metas específicas, que elas vão ser observadas com a ajuda de 253 indicadores. Que indicadores são medidas muito específicas que vão nos ajudar a olhar para aquela meta e olhar para a realidade e dizer, olha, esse país, ou esse município, ou esse estado está caminhando em direção ao cumprimento do objetivo e de suas metas, ou ele está se afastando ou não está progredindo. Então isso nos ajuda a adequar as políticas para que a gente consiga efetivamente cumprir a Agenda 2030 até 2030, que é quando ela acaba, e aí a gente vai ter que renegociar uma nova agenda por mais 15 anos. Agora eu vou falar um pouquinho da urbanização e começar a falar um pouquinho também da nova agenda urbana, que é específica para o tema urbano. Então, de 1970 até 2030, o mundo foi se tornando cada vez mais urbano. Então, em 1970, 63% do mundo vivia no campo. E hoje em dia a gente já sabe que a maior parte da população ela é urbana. E a gente espera que em 2030 essa maioria chegue até a 60%, meio que invertendo a lógica do que a gente via no mundo em 1970. Então, uma transformação muito rápida que traz uma série de desafios. Quando vocês olham para essa foto, vocês podem ver um desafio muito concreto da urbanização, que é o que a gente chama de espraiamento. Por exemplo, entre 1980 e 2010, a população urbana, obviamente, como eu falei anteriormente, ela cresceu. Mas o ritmo de crescimento da área que ela ocupa, da área que as cidades ocupam, cresceu de 3 a 8 vezes mais rápido do que a população urbana. Ou seja, as cidades elas estão se transformando menos densas, estão ocupando mais terra urbana, estão consumindo mais recursos, e isso traz uma série de desafios para a sustentabilidade desse modelo de urbanização que se acelerou nos últimos 50 anos. E a gente sabe que, mantido esse ritmo, a ocupação das cidades, a área ocupada pelas cidades, ela pode triplicar até 2030. E, obviamente, traz uma série de problemas. Congestionamento, por exemplo, moradia muito próxima a áreas de proteção ambiental e distante dos centros onde existem o maior número de oportunidades de trabalho e emprego, e desigualdade e segregação espacial e social, que muitas vezes leva a um acirramento da violência urbana. Então, a gente, quando pensa a nova agenda urbana, a gente pensa nesse objetivo de repensar a maneira que nós construímos, que nós gerenciamos e vivemos nas cidades. Que é necessário, como eu mostrei para vocês, uma série de desafios que o mundo tem enfrentado com o crescimento das cidades tão rápido. Então, a nova agenda urbana, ela vem como um plano de ação que foi firmado em 2016 em Quito, no Equador, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Sustentável, em sua terceira edição. Então, essa conferência, chamada de Habitat 3, que aconteceu em Quito em 2016, ela, na verdade, como eu falei, é a terceira edição. Existiram duas antes delas, a Habitat 1 e a Habitat 2, e ela acontece a cada 20 anos. Como resultado dessa edição, a gente tem a nova agenda urbana, que é esse plano de ação que trata especificamente dos temas relacionados às cidades. Então, ela é mais específica que a Agenda 2030, porque ela trata especificamente do tema da urbanização e dos assentamentos humanos. E é importante, e agora eu espero
concluir o meu argumento inicial, é muito importante que no documento final da nova agenda urbana foi reconhecido o direito à cidade. Eu vou ler rapidamente aqui o parágrafo em que ele foi incluído. Nós compartilhamos uma visão de cidades para todos que se refere ao uso equitativo e ao desfrute das cidades e dos assentamentos humanos, buscando promover a inclusão e assegurando que todos os seus habitantes, das gerações presentes e futuras, sem discriminação de qualquer espécie, possam viver e produzir cidades e assentamentos humanos justos, seguros, saudáveis, acessíveis, econômicos, resilientes e sustentáveis, para promover a prosperidade e a qualidade de vida para todos. Observamos os esforços de alguns governos nacionais e locais para consagrar essa visão como direito à cidade em suas legislações, declarações políticas e estatutos. Esse é um reconhecimento bastante importante porque justamente uma série de países tem promovido essa ideia de que todos nós temos direito à cidade, principalmente os estados da América Latina, como uma forma de, digamos assim, de territorialização dos direitos humanos. Ou seja, nos próprios documentos que foram formulados no âmbito da Habitat 3 da conferência, fala justamente isso, que o direito à cidade não é necessariamente um novo direito, mas é uma forma de realização e de consagração de todos os tratados, conferências, pactos relacionados aos direitos das pessoas, dos habitantes, numa cidade que é um bem comum a todos.